Oi, boa noite. Vamos chegando, esperando o pessoal entrar. Muito frio por aí. Aqui tá 7 graus onde eu moro, Delfim Moreira, Minas Gerais. Daqui a pouquinho o Matheus já entra também. Vamos aquecendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos aquecendo. Daqui a pouco o nosso amigo Matheus já está aqui com a gente. Nosso amigo que é psicólogo e também astrólogo. Se alguém puder me avisar se estão ouvindo bem, tá bom? Deixa eu ver se ele já está por aqui. Vamos chamá-lo. Bom, daqui a pouquinho ele aparece. Pessoal, hoje a nossa live, nós vamos encerrar essa série aqui de autoconhecimento no universo masculino. E hoje a gente vai falar de um assunto aí relacionado à educação sexual, tá? Vamos ter mais interações hoje com vocês da outra live. Ah, ele já entrou aqui. Ele entrar e a gente continua o papo, tá? Oi, Tina. Oi, Matheus, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, minha mãe. Boa noite, pessoal. Boa E noite a aí? todos. Aqui. Tava aqui Boa aquecendo o noite. pessoal nesse friozinho, tava aqui comentando que onde eu moro tá 7 graus, acredita? Aqui tá 12 graus. Acabei de conferir. Eu ia até participar da live de luva. Aí a Gabi falou: Aham. Você vai participar da live de luva? Eu falei: Mas eu tô com frio na mão. A Gabi falou: Não, mas não participa, não. Eu falei: Então tá bom. Eu vou ficar com frio na mão e não tem problema. Eu tô na mesa, viu? Quase peguei a luva também. Ai, E ai. Oi, dona vamos lá. Margarida. Gabi, lá de casa. Pri, obrigada a todos pela presença. Estamos aqui com o Obrigado a todos pela Matheus. presença. Estamos aqui com o Sim. Matheus, meu amigo, psicólogo, É, astrólogo, encerrando com a gente hoje essa série, né, de autoconhecimento no universo masculino. Agradeço sua presença, sua disponibilidade mais uma vez. Na primeira live que ele participou aqui com a gente, foi muito interessante, os conteúdos, né, a participação de todos. A gente já agradece desde já, inclusive na primeira live nós não tivemos tempo, né, de interagir com todas as perguntas, que foram bastante, e hoje a legal. gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai buscar interagir um pouco mais, né, Matheus? E Isso aí no mesmo. meio da live a gente vai vendo os espaços aí para poder comentar com o que vocês forem trazendo, podem mandar perguntas, tá? Porque é um assunto assim que tá no dia a dia, né, gente? Não tem jeito, é a gente conversar com o vizinho, conversar com uma amiga, com uma outra pessoa, que você percebe que realmente é uma coisa do dia a dia, né? Assim, eu me questiono muito nesse lugar também, né? Porque a humanidade, ela evoluiu tanto, tecnologicamente, moralmente, e essa parte, né, do masculino em relação aos estupros que a gente vê por aí, em relação a essa questão da sexualidade, né, de maneira um pouco tóxica, a agressão com a mulher e tudo mais. Então, por que não evoluir nessa parte também? O que será que acontece, né? Então, o Matheus aqui com a visão dele como psicólogo, como astrólogo, a visão pessoal também, vai poder ajudar a gente a refletir sobre isso, né? Olha, na minha visão está bastante relacionado à educação, cultura, machismo, né? E aí a gente vai abordando tudo isso. Matheus, fica à vontade para você fazer a sua introdução. Já fiz aqui a minha Sim. introdução por você. Agradeço a todos. Se alguém puder comentar se está ouvindo, se tá ouvindo bem a gente, tá bom? Fica à Sim, vontade, perfeito. Matheus. Tina, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar nesse momento encerrando contigo esse conjunto de lives que você construiu aí do masculino, trazer Obrigada, Pri. conhecimento ao pessoal aí. Saudações, boa noite, pessoal, boa noite a todos aí, todos que mandaram salves, né? Sejam bem-vindos aí. Então, Pri,
então, Tina, olha eu falando da Pri, você também. Então, Tina, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Hoje eu estou muito mais calmo da última vez, embora não pareça. É muito legal, muito bom. Não sei se a internet em algum momento travar. Uhum. A internet tá boa aí? Deu um Então, delayzinho, mas acontece, né? Daqui a pouco retoma. Por aqui a internet tá. Agora acho que retomou. tá ok. Uhum, Então, perfeito. Hoje a gente até conversou um pouco, né, sobre essa questão da educação sexual como ênfase dessa nossa pauta, mas antes de trabalhar, falar um pouco sobre isso, do nossa ênfase maior hoje, uhum, seria legal a gente trazer, né, que o ignorante ele tem um atenuante. E mais do que isso, né, tudo que o homem ignora não existe para ele. Então, por isso que o universo é do tamanho do seu conhecimento, do tamanho do seu saber. E falar sobre isso é falar um pouco desse masculino tóxico. E não quer dizer que o masculino é tóxico. O masculino está tóxico, né? Está tóxico em virtude de inúmeras questões, né, na nossa sociedade, inúmeras questões do nosso cotidiano. E, inclusive, né, né, a gente está passando por um momento de olhar para isso com mais fervor, porque a gente está passando por diversas circunstâncias, diversas situações que esse masculino tóxico aparece cada vez mais, né, como ator predominante de uma sociedade cada vez mais desigual, né? uhum. Falar de desigualdade, Tina, é falar desse ponto de vista que começa lá, como você trouxe a história um pouco, né, no seu ponto de vista, falar de história também falar um pouco da nossa história de vida, né? Enquanto homens, enquanto masculino tóxico, masculino tóxico não, enquanto a masculinidade, a gente constrói, né, aquela coisa. Vamos pensar na cor, se for menino, vamos pensar na cor, se for menina, e esquecemos que o gênero é uma construção social. Tudo bem, pensou na cor, isso independe se o menino vai usar azul, independe se a menina vai usar rosa, mas a gente pensar que existe uma pluralidade de cores, que pode ser inclusive do masculino e inclusive do feminino, faz uma reflexão além dessa proposta dessa nossa live. Por exemplo, né, a gente pensar sobre isso, pensar além do tradicional, pensar além das condições impostas socialmente, faz com que a gente comece a refletir desse homem que muitas vezes não é visto emocionalmente, é visto sempre de uma estrutura, dentro de uma força, de uma brutalidade, de uma racionalidade, e essa racionalidade com acesso a gente, né, estava conversando há pouco tempo, né, Tina, da Uhum. pornografia, né, a adolescência, o acesso à sexualidade é através da pornografia para os meninos, né, e para as meninas muitas vezes e não só para as meninas e para os meninos, não vamos polarizar o que já é polarizado, mas a sexualidade é vista muito como um tabu, né? A gente trata o sexo como um tabu, né? As políticas públicas hoje, por conta do nosso governo, e não vou entrar nesse âmbito de política, mas Uhum. tudo é política, né? Mas assim, tratar que educação sexual é um assunto que não deve ser feito, falado nas escolas, é muito prejudicial para a nossa escola. Eu vou dar um exemplo, até trazendo esse ponto e assim, nessa explicação inicial para a gente trocando e também vendo o pessoal aí interagindo. Tina, a educação sexual não é falar do ato em si, a gente precisa traduzir isso, né? Porque essa live, por mais que a gente vê que as pessoas elas estão oscilando aí, mas ela fica gravada e pode ser um acervo de conhecimento para muitas pessoas depois, né? E falar Sim, do com sexo certeza. propriamente não é falar da relação sexual. É às vezes falar, por exemplo, minha filha toma banho. Eu vou e vou secar ela. Eu sempre falo, ó, filha, aqui, esse lugar aqui, ninguém mexe sem a sua autorização. Na hora que eu vou secar ela, as partes íntimas dela, é ela que seca. Isso, Uhum. olha, de forma simples, de uma forma muito pontual, eu estou trabalhando a educação sexual da minha filha. E não impulsionando qualquer tipo de trava, qualquer tipo de problema. Por quê? Falar disso é uma situação
cada vez mais importante e mais primordial dentro da nossa sociedade, que cada vez mais igual. A gente vê o caso da menina de 10 anos sendo estuprada e a gente se revolta por conta da culpa ser né, da menina, da vítima, e a gente esquece que tem toda uma discussão que precisava ser discutida para a gente pensar em culpa ou não. Né? Existe toda uma masculinidade ali que foi despredada, não ouvida, não olhada, e eu não estou colocando como coitado. Pelo contrário, porque são irresponsáveis, precisam pagar e tudo mais. Eu estou colocando como um fator que, olha como que a nossa sociedade está. Olha como nós estamos. Tina, hoje eu estava lendo uma matéria, hoje não, esses tempos eu estava lendo uma matéria, e a cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Sendo 50% dessas mulheres negras, pretas, né? Então, olha o que a gente pode ver. Há uma ausência de educação, uma ausência de informação, né? A pornografia, a gente voltando ao assunto da pornografia, na pornografia ela é tratada como objeto, a mulher é tratada como objeto. Então eu penso que a mulher é como objeto e eu uso ela, né? Esse usar acontece, não é o motivo, né? Não é o motivo, não há um motivo específico, né, dentro de uma mente de uma pessoa que estupra, mas é um dos motivos que a sociedade não começa a não olhar, né, que é a cultura do estupro, é não olhar para a mulher como um ser humano, como um ser em desenvolvimento e potência, e não objeto para satisfazer o homem, né? Não objeto para satisfazer as vontades e nuances desse imaginário masculino. E aí, né, eu encarando esses pontos, eu olhando para esses pontos, e cada vez mais a gente vê uma desigualdade social em relação a esse masculino. Mas hoje eu vou, como eu tinha falado com você na última live, na pós a última live, hoje eu não vou ficar falando para dar espaço, né? Da última vez várias pessoas vieram perguntar, várias pessoas interagiram e a gente não falou com ninguém. Então, é uma introdução um pouco longa, mas já chamando a atenção. Pessoal, estamos abertos, vamos conversar. Eu não quero só ser uma palestra aqui e eu falar durante 1 hora, senão fica chato. Eu até ia comentar, foi uma sincronicidade, porque enquanto eu estava refletindo sobre isso, a Gabi comentou, ela leu meu pensamento. Eu só estava esperando você terminar aí a sua fala, né, para eu fazer essa colocação. Quando você comentou da sua filha e tudo mais, para mim isso é uma simbologia de lidar com naturalidade com o assunto, né? E a Gabi, no momento que eu pensei, ela escreveu encarar a educação sexual com naturalidade. E eu acho que é bem isso, né? Porque não é que você, principalmente aí para as famílias mais tradicionais, pessoal mais antigo, não é que você, falando de educação sexual, você está incentivando a sua filha muito nova a transar, a fazer, sabe? Não é isso, não é isso. E você simplesmente está falando de algo que é natural, né? Que faz parte do nosso dia a dia, que é totalmente, infelizmente, o sexo ele foi deturpado, é banalizado, é marginalizado, e assim, a energia sexual é algo elevado, é algo até espiritual. Então assim, é visto, a gente que deturpa, né? Então pode sim ser encarada com naturalidade. E a maneira como você colocou é um exemplo disso, né? Da questão da sua filha e tudo mais. Ela até colocou aqui agora de novo, é uma forma de instrução, né? Exato. E não tirar isso, e não lidar uma coisa que não é, assim, se há algum contato com esse tabu, eu preciso perguntar, questionar. Tina, você tá me ouvindo? Tô vendo aqui o comentário. Teve uma pessoa que falou assim, até incentivar nas escolas, né? Sim, a educação sexual é eu explicar que existe um corpo. E falar de corpo, Tina, assim, pra gente também não ficar prolongando essa parte, mas vai ser um foco da nossa atenção também. E falar de corpo é falar também de um ser humano em potencial, né? Muito aspecto desse masculino que não dá vazão para esse emocional, acontece, o corpo fala. Né? A linguagem do corpo traduz isso. Uma vez que eu não olho para uma emoção, ela se torna uma doença, né? Ela se torna uma doença muito grave
e que depois, né, a gente vê que homens tendem a morrer antes porque não procuram. Inclusive, tenho medo daquele exame de toque, né? Porque mexe com o imaginário desse masculino. Mas a gente falar da linguagem do corpo enquanto forma de expressão, inclusive dessa propriedade em relação à educação sexual, é também falar das emoções, é também falar do que está dentro da gente. Né? Existe toda uma construção desse masculino que precisa cada vez mais traduzir o que sente, precisa cada vez mais colocar para fora o que está sentindo e não só através da raiva, né? Porque a externalização dos sentimentos do masculino, através do homem, principalmente, tem essa agressividade como preponderância. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes homens, né? A sua agressividade não é prejudicial. Ela é prejudicial quando está em desequilíbrio. Usa essa sua agressividade por uma coisa que pode te ajudar. Né? Um líder sem uma agressividade para começar alguma coisa, né? Uma agressividade com força de expressão para você fazer algo em relação à criatividade, para produzir algo. Poxa, olha que legal. É olhar de outra forma o mesmo fator. Da mesma forma que a gente precisa olhar o sexo, né? A educação sexual como uma outra forma, a gente também precisa encarar as emoções de outra forma, não como forma fragilizada, vulnerável e feminina. A gente precisa encarar nossas emoções de uma forma muito mais equilibrada. E esse equilíbrio, a gente vê, né, Tina? A gente vê, como eu falei, são 8 mulheres estupradas a cada 8 minutos. São 180 mulheres estupradas por dia, que é cada 8 minutos uma mulher é estuprada. E a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. E as pessoas estão reclamando, né, do isolamento. Que bom que está em isolamento, porque é uma forma de todo mundo olhar para si e refletir sobre um monte de coisa que está acontecendo. Um monte de coisa que acontece dentro de si, um monte de coisa que... Desculpa, Tina, uma ligação aqui. Então, são diversas questões que a gente precisa estar em equilíbrio. Né? Estar em equilíbrio dentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, estar em equilíbrio com os aspectos. Né? E falar de sexo não é só privar a educação sexual, é também pensar em questão energética. Né? Você trabalha com Theta Healing, você trabalha com astrologia também, né, Tina? Então, você sabe muito bem o quão bloqueado é esse âmbito sexual quando ele não é elaborado, quando essa parte existe outras travas em relação a isso, né? A gente precisa construir cada vez mais equilíbrio. E como que a gente vai falar em equilíbrio para um senhorzinho lá do interior que vai ouvir essa live depois, caso ouça essa live, e a gente vai começar a falar de feminino e brigar e revoltar? Não, a gente tem que trabalhar acolhendo. Né? A gente tem que, até por conta do meu ascendente ser câncer, eu vou sempre pensar num acolhimento, sempre de uma forma maternal. Sabe por que precisa ser de forma rebeldia? É revoltante, sim, é revoltante em alguns casos. Mas o que a gente pode fazer de uma forma que seja mais equilibrado para esse masculino seja acolhido? E eu não penso não necessariamente com a pessoa que fez o ato em si, porque ela vai pagar por aquilo, mas ao redor dele. Porque o homem se movimenta e se manifesta em grupo. Né? O homem se manifesta em grupo e ele é forte em grupo. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais cuidadoso em relação a tudo que está acontecendo dentro da nossa sociedade desequilibrada entre o masculino e o feminino, que é uma forma de olhar o feminino como oposto do masculino. E, na verdade, não é. Né? Você precisa ser homem, não seja uma menininha. Não, você precisa ser humano. Antes de homem, antes de mulher, você precisa ser humano. Né, Tina? Com certeza, com certeza. E assim, você até comentou de Theta Healing, né? Matheus, a maioria das mulheres que eu atendo trazem esse muito bem, quadro. boa. Trazem esse quadro, sabe, de abuso na infância, na adolescência. Então, é mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Aquilo que eu comentei na introdução, né? É só você olhar para o lado, conversa com uma amiga, você tem alguma coisa ali, né? Então, assim, Sim. por quê, né? Até hoje, então, é muito discrepante, né? A evolução que o humano alcançou e nessa parte parece que vive na idade das pedras, né?
Sim, sim, essa visão, porque é muito fácil para mim, né, Tina? Eu, homem, hétero, branco, né, dentro de uma classe média, falar de diversas questões, né, diversas questões, mas aí eu tenho que ter um olhar muito mais empático em relação ao outro. Eu estou numa posição privilegiada, mas isso me dá um desconforto, porque todo mundo deveria estar nessa posição privilegiada também, Uhum. ou todo mundo deveria estar no mesmo par. Quando eu estou dentro do meu privilégio, porque o homem, ele é privilegiado sim, ele é privilegiado sim, ele pode andar tranquilamente na rua sem se preocupar. Uma mulher, quando ela vai na rua, à noite Sem principalmente, ela tem que se camisa! preocupar com... Sem camisa! Porra, sim, então, olha que loucura, né? Porque eu tenho, né, minha mãe, tenho minha irmã, tenho minha esposa, tenho uma filha, então tenho mulheres que me cercam. Eu sempre tive, né, estudei com mulheres, então essa preocupação eu sempre via. Eu andava de forma muito tranquila, a minha única preocupação era roubo, né? Infelizmente, essa é um agravante na nossa sociedade. Mas a mulher, ela, além da preocupação do roubo, ela tem que se preocupar com a violência que pode ser recebida, ela tem que se preocupar com diversos cenários que o homem não se preocupa. E aí, eu, enquanto hétero, enquanto homem masculino, sim, eu tenho que olhar sim para o outro. Eu tenho que fazer uma configuração de empatia, uma configuração mais social nesse olhar, né? Porque enquanto eu estou dentro da minha zona de conforto, tudo flui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Tina, que é legal a gente falar sobre isso, né? Eu estou num relacionamento, né? Eu estou num relacionamento bonitinho, as coisas estão acontecendo da forma que eu estou na minha zona de conforto, isso está ótimo, não chove nem molha o relacionamento, e aí eu começo, quando sai da zona de, quando sai do meu escopo ali, eu começo a ser mais agressivo, eu começo, e a pessoa que está se relacionando comigo, começa a sentir medo, então, aí eu começo num relacionamento tóxico por conta dessa minha agressividade. E aí, eu olho para essa pessoa que está se relacionando comigo, né? No caso, uma mulher, eu vou lá e, e olho para tudo isso e está ok. Por quê? Eu estou confortável na minha zona. Só que você está sentindo, o que o outro está sentindo? O que o outro está pensando sobre tudo isso? Né? Estar na zona de conforto, né, dentro de uma sociedade desigual, é extremamente incomodável, é extremamente desconfortável, né, Tina? Porque Uhum. nos torna muito mais responsável. E lives como essa, eu acho que falei um pouco antes, traz a desconstrução de diversos conhecimentos que a gente precisa não só desconstruir e continuar falando, mas fazer uma força-tarefa. E não é uma força-tarefa magnânima, enorme, e começar por... Uhum. Não, é pontual, sabe? É pontual, é específico, é conversar, é falar, sabe? É com aquela pessoa, com aquele grupinho. Eu acho que eu até trouxe na última live, sabe? Aquele grupinho ser diferente. Tem um grupinho de homens falando de mulher, falando denegrindo ou provocando. Ou... Então, Fazendo seja piada, você né? a diferença. Você pode ser diferente. E não precisa fazer parte de um grupo, não precisa fazer muitas coisas grandiosas. Faça a sua parte. Faça parte dessa construção. A construção de um mundo melhor, Gandhi fala, né? Começa na gente. A gente precisa ser essa nova construção. A gente precisa ser esse novo modelo de mundo. De novo, eu não estou vendo os comentários, eu não estou vendo nada, mas enfim. Vamos ver aqui, É, teve uma que falou aqui, quer ver, ó? É, teve uma aqui que... Ó, quando falamos sobre Lázara, quando falamos sobre educação uhum, sexual para os minha filhos, tia. criamos laços, confiança. Então, é uma maneira também, Total, né, total. Matheus, de estabelecer esse vínculo, esse laço, né? Sim, e esse laço é construído no diálogo, né? Os adultos, eles né, tinham, isso está se mudando, né? Tinham medo de conversar com a criança por achar que o diálogo ia diminuir o poder deles. E o poder hoje, graças, né, até muitas mudanças astrológicas, muitas mudanças sociais, né? A gente tem Uhum, visto isso, o poder tem mudado de forma. Hoje, por exemplo, eu brinco, como que eu explico o masculino para o meu filho? Eu vou ser muito sincero com você, Tina. O que eu fiz, né? O que eu faço?
Antes de estudar tudo isso, eu converso com ele. Eu conversei na última, eu falei, filho, dá uma olhada nessa live e vê o que você acha. E a gente conversou sobre isso. É uma forma de mostrar para ele, né, que existe um olhar que ele precisa ter, que isso às vezes, muitas vezes não fala em escola. Eu, pelo menos, não lembro, né, mesmo nas aulas de filosofia, eu não lembro da gente ter esse debate. Eu não lembro da gente ter esse tipo de diálogo. Né? E imagina, se não tem esse diálogo na escola, imagina na casa. Né? Na casa, o filho ou a filha se masturbam e a mãe ou o pai, nossa, não pode! E aí vira um tabu, que não era tabu. Né? A gente tá trazendo, né? Quando o Freud trouxe a teoria, que é a base da teoria do Freud, é uma teoria sexual, né? Foi também para desconstruir o conceito daqueles senhores lá, porque também tinha a pulsão sexual, é uma pulsão de vida. Uhum. Essa teorização, todos os psicólogos eles sabem dessa pulsão. Então, eu traduzir essa pulsão para outros meios, o que a mulher faz de uma forma muito legal, né? Ela consegue traduzir essa pulsão sexual para outros artifícios. O homem acha que só é transar. E, na verdade, não é. Na verdade, o coito, né, a questão do sexo em si, ele traduz outras formas. Mas, enfim, eu acho que eu falei e não falei nada. Não, voltando para o meu filho. Voltando para o meu filho, a gente conversa sobre isso, sabe, Tina? Porque precisa, esse diálogo, esse poder é construído diariamente. Diariamente, sabe? Se eu não faço uma atividade, eu vou cobrar dele de fazer. A gente tem que estar em equilíbrio, em harmonia. E o poder mudou, né? Antes era eu mando, você obedece. Agora nós dois mandamos e nós dois obedecemos, porque é feita uma parceria. É lindo isso. Fazer. É lindo isso. E assim, você falando dessa parte de educação com os filhos e tal, me veio aqui o seguinte: a gente é de uma geração que a gente enxerga gerações passadas de uma maneira muito rápida, né? E as gerações passadas, elas tinham uma tendência de não falar sobre isso em casa e tudo mais. Raras exceções e tal, né? Mas a maioria não se falava. Então, quando você omite um assunto, você proíbe, né? Aquilo vira um monstro, vira um tabu. Então, assim, eu acho que muito do que acontece hoje de tóxico, né? Nesse lugar de sexualidade, está bastante relacionado com essa coisa do proibido, né, Matheus? Do não falado. O que é isso, né? E principalmente aí relacionado aos homens, essa coisa de segurar a emoção, que foi a educação mais reprimida, envolvendo machismo e tudo mais, né? Aí chega um momento que isso é extravasado de uma maneira negativa, infelizmente, né? Você concorda? Tá. Concordo. E esse ponto que você trouxe, essa vulnerabilidade, né, Tina? Porque é uma vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade não é desenvolvida, né? A competitividade inclusive é um ponto, né? Essa questão do masculino de forma esse diálogo com o masculino é um diálogo que permeia uma construção além do sexo, que é um diálogo que ele precisa equilibrar os aspectos femininos e masculinos dentre ele, sabe? A gente precisa olhar além das relações competitivas, né? Porque né? Vamos lembrar, né? O adolescente numa balada, ele fica contabilizando quantas mulheres, não ele beijou, ele ficou, ele trocou, né? Ele pegou. O que é pegar? Você pega um objeto, você não pega uma mulher, né? Então, olha como que é construída essa linguagem que é construída das influências da pornografia, das influências das mídias, que as mantém, né? E aí você, Tina, e uma galera pode até ir contra essa indústria, mas tem gente que banca. O que a gente pode fazer? É não bancar, é não comercializar, é não produzir esse conteúdo, é não apoiar as causas contra isso. E é muito legal que há uma discussão cada vez mais
tá devagar, mas é assim, pontuais. Por exemplo, o da Boticário, que trouxe a representatividade do Tami, ou da Tami, enfim, Acho que foi a sobre a Natura, não paternidade, foi? Acho que foi a a Natura, viu? Natura, Natura. Uhum. Então, olha que É, interessante. Há uma construção de outros estereótipos, de outra forma, porque o homem, ele tem uma dificuldade de, como é que eu posso, de ter uma identidade, né? Quando você é um homem diferente, quando você é um Rodrigo Hilbert, você é colocado como especial. E, na verdade, uhum. Rodrigo Hilbert não faz nada do que é a obrigação dele, porque ele faz parte Exato. do lar dele. Não é nada além, não é um herói, não é um rei, ele é uma Exatamente. pessoa que está fazendo as mesmas funções que todos É, deveriam fazer ali na casa. É uma casa, é um funcionamento, todos devem fazer ela funcionar. A tarefa de cada um é fazer com que ela funcione de forma equilibrada. É só da mulher a responsabilidade de manter a casa equilibrada? Não. Embora o lar tenha um aspecto e um simbolismo, inclusive antigo, feminino, né? Até na simbologia astrológica a gente sabe que o lar é uma manifestação feminina, mas não quer dizer que seja feminina, que seja da mulher. Quer dizer que exato. seja do aspecto feminino, que é, como a gente falou na última live, feminina é uma coisa, mulher é outra, masculina é uma coisa, homem é outro. Os dois têm em ambas as partes e eles precisam de equilíbrio. Só que o aspecto feminino do homem não é desenvolvido por inúmeras características e problemas em relação à nossa sociedade. A gente Uhum. precisa trazer sempre isso, né? Mas a gente lembrar lá de cada vez o homem não tem essa identidade, né? Ele falta né, como que eu posso dizer? É, um perfil, né? Um perfil de, nossa, aquele cara ali, ele é, né? A gente não consegue ter essa correspondência, porque muitas famílias perdem a relação do pai, né? A separação, né, dos pais fazem com que o homem compreenda de forma ignorante, né? O que eu trouxe na primeira fala, né? Tudo que o homem ignora não existe para ele. E por isso o universo tem o tamanho do seu saber. Então, trazer essa ignorância que quando o homem separa da mulher, ele não tem necessariamente, ele não tem relação de separação dos filhos, faz com que atrapalhe cognitivamente a relação da, da identidade do filho com o pai. E aí o que acontece? Ele vai ter essa identidade do masculino na mãe, e a mãe vai ser pai e mãe. Isso é bom? A mãe ela consegue fazer esse equilíbrio, mas isso não é legal. O legal é o pai fazer a função dele e a mãe fazer a função dela. Para quê? Tenha uma estrutura mental, psíquica, espiritual, para que a criança consiga fazer todo o seu desenvolvimento. Consiga fazer o corte no momento de cortar, consiga fazer o acolhimento na hora de acolher. E cada um fazendo a sua parte. Só que essa debilidade começa na nossa família. Quando o homem separa da mulher, ele esquece dos filhos. Porque é tão forte, sabe, Tina? Por que é tão forte a pensão? A pensão prende todo mundo, né? A maioria dos homens que têm filhos e são separados da mulher, a maior preocupação é essa questão da pensão. Sendo que Uhum. a gente deveria, isso não deveria nem ser discutido. Deveria ser uma coisa tão natural que, meu, não precisava de lei para isso. Deveria ser natural. A atenção, o carinho, o afeto, deveria ser natural. É verdade. Enfim, eu vou deixar. Não, excelente, eu achei excelente. E assim, quando você colocou aquele jargão, né? Ah, tá na balada, eu pego e Uhum. tal. E assim, esse jargão, ele foi transmitido até nas mulheres, no palavreado das mulheres. Eu conheço muitas mulheres, já Sim, vi. Ah, eu peguei fulano, peguei cicrano. Então, assim, gente, vamos parar. É só parar para pensar, né? Tá totalmente invertido, né, esse discurso. E isso me fez também lembrar, Matheus, o seguinte: esses dias eu vi hum, um ator falando o seguinte, que ele que tá passando uns reprises de novela. Gente, eu não tenho TV, eu não gosto de novela, mas eu acabei vendo na internet e esse comentário que me chamou a atenção
o ator falou, olha, tem uma novela sendo repetida aí na emissora X, só que eu tenho vergonha. Se eu fosse o dono dessa emissora, eu não passaria essa novela novamente. Porque assim, e olha que não faz muito tempo. Foi 2016, alguma coisa assim. Então, quer dizer, em tão pouco tempo, a gente olha para trás e a gente fala, gente, como que aquilo era falado, né? Então, assim, Sim. é sempre tempo de a gente corrigir o nosso discurso, e você me fez lembrar isso daí, né? Um outro exemplo Uhum. é um quadro que passava numa emissora, e como se fosse um teatro, assim, eles ficavam lá falando um monte de coisa, e tinha o loiro que não gostava de pobre, aquela coisa toda. Gente, era cada Sim, palavreado, tipo, que hoje em dia as pessoas seriam sim, presas, né? É sim. racismo, não sei das quantas. Então assim, isso que você falou agora nessa última sua fala, me fez lembrar muito sobre isso. E que a gente tem a capacidade de reflexão, né? Sim. Temos. A gente precisa fazer essa reflexão, sabe, Tina? Em vez de ter a culpabilização e a polarização, porque a gente tem uma mania de polarizar as coisas, né? Essa disparidade social faz com que a gente polarize. Por exemplo, né? Tudo é um eterno Palmeiras contra Corinthians, né? Ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você é feminista ou você é machista, ou você, sabe, sempre vem polos. Essa Uhum. dualidade da nossa terceira dimensão faz a gente chegar tudo de forma dual, dúbia, né? Eu vejo de uma forma ou é de outra, e não existe o meio termo, não existe humano. Ou eu vejo a pessoa extremamente de uma coisa, ou eu vejo extremamente de outra, eu não vejo ela como humana. Eu não encaro a humanidade de ninguém. E aí eu acabo separando. E essa separação faz essa. É, é, mostra tanta desigualdade que a gente está vivendo. E quando eu falo desigualdade, Tina, não é nem a questão racial, que a gente, que para mim, na minha opinião, é uma coisa muito mais relevante dentro da nossa sociedade brasileira do que outros países. Mas eu estou trazendo essa disparidade, nessa questão social, enquanto masculino e feminino mesmo. Né? Enquanto benefício, enquanto às vezes a mulher ganha mais do que o homem tendo a mesma oportunidade, mesmo cargo, às vezes, né, e tendo tripla jornada. Né? Falar disso é falar também do equilíbrio. Né? É Uhum. muito confortável para mim estar dentro desse cenário e chega, assim, eu aqui em casa, a Gabi tá até de prova aí, né? Eu não suporto nada em desequilíbrio, nada nesse sentido. Se eu lavei uma louça agora, mais tarde, sabe, a gente tem esse equilíbrio nós dois aqui. E esse equilíbrio faz com que fique confortável para os dois. Porque tem hora que ela, no equilíbrio assim, para não ficar muito saturnino, né? Eu lavei de manhã, Aham. você lava à tarde. Claro. Não existe. Existe uma constância, existe Uhum. uma frequência, um jogo. Hoje você está melhor, hoje eu estou mais. Enfim, você está mais ocupado, está menos ocupada. E nós, homens, precisamos fazer isso, porque nós somos os privilegiados, China. Nós somos os Uhum. privilegiados enquanto estamos lá com a cerveja na mão. Né? Eu estou traduzindo isso, não que seja eu o caso, porque Eu eu sei. nem Aham. cerveja, nem futebol, Claro. mas isso é uma característica e não tem nada a ver com isso. É minha forma de lidar com isso. Mas eu estou Uhum. lá no meu futebol, assistindo o meu jogo, enquanto com a pipoca, coisa do tipo na mão, e tudo confortável, e a casa está uma sujeira. Poxa, antes do jogo, vai lá limpar a casa. Não precisa a mulher falar para você limpar, a casa é sua, criatura. Sabe? Exato. Desculpa. Mas é isso, sabe? A Com gente certeza. precisa sair dessa zona de conforto. E quando eu falo a gente, é nós homens. Porque há um desequilíbrio. Eu vejo muitos homens em equilíbrio, e isso é muito legal, e precisa ser valorizado, lembrado, e ter como referência isso. Mas o outro ambiente precisa ser lembrado. Sabe, para nós aqui, é muito fácil falar disso, mas eu lembro, eu vou de novo voltar. Vamos Uhum. lá para o pessoal do interior. Eu vou falar para aquele senhorzinho lá que sempre a mulher lavou a louça, para ele lavar a louça. Não, eu vou aos poucos. Eu vou aos poucos, vou colocar um nome, né? Seu Zé, o senhor acha certo a sua mulher todo dia ela trabalhar em casa, fazer um monte de coisa e o senhor ficar aqui mais tranquilo? O senhor acha certo?
Ah, mas sempre fez, eu não sei fazer, mas não está na hora de uma forma de amor, uma forma de cuidado, o senhor também cuidar dela, fazer por ela, da mesma forma que ela faz para o senhor, sabe? É que para mim é diferente, eu tive uma outra criação, né? Meu avô sempre foi diferente nesse sentido, né? Mesmo, mesmo tendo minha mãe que me perdoa, ela tá até aí, uma mãe mais machista, mas teve sempre essa discussão. A gente sempre conversou sobre isso, né? E é muito legal falar sobre isso, muito legal falar desse equilíbrio, muito legal falar de sair dessa zona de conforto, mesmo que esteja quentinha, mesmo que seja facilitada para uma outra posição que divida, que é desigual nesse sentido, né, Tina? Uhum, Então com certeza. tem que ser devagar, tem que ser pontual, mas tem que acontecer. Verdade. Tem que se falar, tem que trazer a educação. A educação transforma, né? Com O certeza, conhecimento Matheus. liberta. Com certeza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você Sim, estava vamos lá. comentando, né, sobre as pensões e tudo mais, é, assim, você comentou até da questão de separação, quando os pais se separam, parece que o homem, ele, não sei o que acontece, parece que perde um pouco o sentido de cuidado, paternidade e tal. Você tem algum dado, alguma pesquisa, a estatística falando sobre isso, Matheus? Tipo assim, a gente vê no dia a dia, Sim, né? A gente vê o vizinho, o parente, quando se separa, como que acontece. Mas assim, tem né, algum conteúdo que fala, que traz essa referência quando os homens se sim. separam, né? Essa questão dessa separação dessa responsabilidade, né? Vamos dizer assim. Então, Tina, eu não conheço dados em relação a isso, né? Eu sou muito sincero com você, não, não, não encontrei nada e, na verdade, Uhum, nem procurei, né? uhum. Mas o que eu vejo nessa construção, que não é um padrão de comportamento, mas é uma coisa que acontece, Ah, né? sim, Não posso padronizar esse tipo de comportamento, não posso falar que isso sempre acontece, porque senão claro, eu teria que trazer dados para isso. Mas claro. dentro das minhas experiências, dentro de, né, da clínica, dentro de todos os atendimentos que eu faço, eu vejo que há um comum, isso predomina, isso é Entendi. uma coisa mais comum do que o normal. Seria legal, fica o convite para o pessoal, quem quiser procurar sobre isso, seria legal para a gente Aham. construir alguma coisa em relação a isso. Mas não sei. Não, Mas ótimo. Tá. a Não, gente na vê verdade, eu esse queria ver isso mesmo, complementar, tal né? mesmo. Porque me É, chamou a atenção isso que você trouxe, né? Essa questão até do peso da pensão, né? Essa preocupação toda, enfim. a gente consegue E entender de forma um pouco sociológica, a gente consegue entender isso de forma filosófica, psicológica, mas em termos de dados quânticos eu não tenho isso, Tina. Mas uhum. é uma discussão legal, é uma discussão de uma live. Falar sobre isso é uma discussão de uma live inteira, porque por que essa responsabilidade vai até uma certa página? Porque, né, eu não. Olha que né, a gente pode pensar de diversas formas, mas uma das formas que veio agora para né, teórica em relação a isso é o quê? Eu, é, eu com filho, né, eu não superei 100% o meu relacionamento e eu preciso fugir, eu preciso romper, eu preciso cortar, eu preciso sumir, né? E quando eu sumo, eu esqueço da minha responsabilidade. Responsabilidade essa que muitas vezes falta, olha a transição, né, do assunto também. Muitas vezes falta na hora do homem encarar a mulher como objeto. Essa irresponsabilidade de lidar com a mulher enquanto humana faz com que o homem desconstrua e perca a sua essência enquanto responsabilidade humana também. Uhum. Porque ele trazer esse conhecimento também é legal, né? Porque um estupro, uma violação, seja ela qual forma for, né? Acarreta danos para a vida inteira, né? Aquela menina de 10 anos que aconteceu aquele caso, né?
o acompanhamento terapêutico com ela precisa ser bem predominante e tudo mais. E a gente também precisa cuidar, dar uma atenção também para os aspectos religiosos que convergem nesse momento, né? Porque precisa ter uma pauta, né, inclusiva, humanitária, e precisa dissociar isso dos aspectos religiosos, né? A religião, quando a ignorância predomina, a religião toma poder, né? A gente vê isso durante os aspectos históricos, mas esse é outro assunto que a gente constrói aí. E assim, Matheus, por exemplo, o adolescente, né? O adolescente homem tá ali crescendo e tal. E a gente vê muito assim, a percepção é de que tem uma corrida contra o tempo, né? Preciso perder a virgindade, preciso ver os amiguinhos tal, e os Sim, pais incentivam, né? Ah, meu garotão, e tá pegando a mulherada e já fala sim. dessa maneira. Isso deve gerar uma ansiedade, né? Nos meninos E uma e, pressão e enorme. uma pressão, não é? Então, assim, e aí aí vai para pornografia e vai, né, querer rapidamente se, enfim. Então, assim, Ou é vai para uma casa, lembrar, né, exato, para agilidade logo, exato. para meu filho, aquela coisa toda, né? Então, assim, acho que vale a pena a gente lembrar de que para a mulher, de que assim como para a mulher, né, é algo que ela percebe com o tempo e tal, né, e que talvez não tenha essa pressa toda, essa pressão toda, por que não pode ser também para o menino, não é? E tudo bem. Uhum, Então, eu acho sim. que essa pressa, né, deve gerar uma ansiedade muito grande, né? E gera um monte de angústia, né? Porque ele precisa, porque o homem, né? Aumenta a Isso é um outro competitividade ponto. nociva, né? Aumenta a competitividade Total. nociva. E a própria negação da homossexualidade, né, Tina? Né? Aham. Porque por que, né, ser homossexual é, né, tido por muitos homens como algo tão horrível, né? Nossa, aquela coisa, aquele tabu. Não, né? A gente precisa trabalhar essa negação sexual. Por que você está negando? Por que você não olha para esse aspecto? Por que, sabe, questionar isso? Porque às vezes tem muitas coisas ali daquela negação que atrapalha, que trava, que interfere e que não só interfere, como rompe barreiras emocionais que pode dar problemas inúmeros mentais, entende? Então, Uhum. naquele momento da adolescência, é um momento muito complexo, né? Porque a criança, ela porque, né, o adolescente, que é uma criança um pouquinho mais crescida, ela não se identifica nem com o papel de criança, nem com o papel de adulto, e ela está ali no meio tentando se identificar. Então é um momento que ela vai se isolar, sim, e não é um momento do pai chegar, vamos ali, vamos perder sua virgindade. Não, porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser construído. Né? Um amigo meu sempre fala, e eu adoro sempre traduzir isso para todos os lugares que eu vou, o diálogo é a oração do amor. Então converse com seu filho, construa uma relação sólida com ele, para que essa relação possa não só curar ele, mas curar você. Porque se o seu pai te ensinou dessa forma, não quer dizer que você tem que traduzir dessa forma. Você precisa ensinar de uma forma que seja leve para todo mundo. Uhum. E não radical. Você, sabe, às vezes, Tina, da última live para essa, eu trouxe um público masculino, veio mais. Eu achei muito legal isso. Foi significativo essa questão. E falar desse masculino, muitos meninos vieram assim, como que eu vou começar uma terapia sendo que eu não sei nem o que falar? Né? A gente estava conversando esses dias. Como que eu vou procurar ajuda sem não sei nem se eu preciso de ajuda? Né? A ajuda, ela não está direcionada. Peça, converse, e o profissional vai se encarregar de fazer o trabalho dele. Sabe? Uhum. Ah, eu não sei o que eu vou falar na primeira sessão de terapia, enquanto, sabe, tem muita coisa. Deixa que o profissional te conduza, confia, né? Porque essa construção da externalização dos sentimentos é tão complexa pro masculino,
né? E aparece em outros momentos, através de dor, através de sintoma, através de diversas questões, né, Tina? Com E certeza. falando sobre o adolescente chega naquele momento e não sabe como lidar, né? Ele não sabe o que fazer. E aí ele é confrontado, né, com a pornografia, ele é confrontado com a prostituição, ele é confrontado com a mulher enquanto objeto. E aí ele entende isso. Ele e os amiguinhos dele também entenderam isso, o homem se manifesta em grupo, e eles começam a fazer um terror ali na cidade que estão inseridos, por conta da condição que foi pré-estabelecida na adolescência. Olha que tóxico isso. É. E aí, essa cura que é de dentro, que é o tema da nossa live, a cura é de dentro, porque é o momento que ele olha e fala assim, eu estou fazendo cagada. Eu estou fazendo cagada. Então, a sociedade construiu essa masculinidade tóxica. O homem tem dificuldade de traduzir essas emoções. O homem, muitas vezes, muitos homens não têm, isso é legal, mas assim, a maioria, vamos falar aí como maioria, tem essa dificuldade e uma grande potência, uma vez equilibrada essa dificuldade. Uma vez externalizada essa dificuldade, vai encontrar muitas coisas que vai transformar a si, vai transformar o outro. E essa transformação é uma transformação que vai lá para o equilíbrio do aspecto feminino de cada um, né? A trabalhar a sua sensibilidade, trabalhar a sua emocional, trabalhar a sua fragilidade, e que não quer dizer nada, né? Quer dizer nada, eu trabalho nesse aspecto, eu vou ser menos homem. Com certeza. E assim, né, a questão de educação, como a sua mãe colocou, né, a questão, podia ter educação sexual nas escolas e tal. Então, Sim. como você falou em um momento, entender que eu tenho um corpo, né, e não é só ali Tem na um aula de corpo, isso mesmo. biologia, em relação às funções X, Y, Z, né, tem que estar, na minha visão, mais relacionado ao campo emocional, energético, né? Então, imagina Total. se essa conexão tivesse disponível para as crianças, para os adolescentes, as crianças em formação, né? E com mais liberdade também em casa para falar sobre esses assuntos dessa maneira conectada ao emocional, à Sim. energia, né? Não E a somente humanização. ali, a humanização, não somente ali da função. Ó, vamos falar de sexo, então usa camisinha e tal, mas não é só Não, isso, gente. não, mais que isso. E trabalhar a humanização, né, Tina, é também trabalhar que nós somos seres humanos constituídos dentro de uma divisão de gênero, uma divisão social de gênero, né? Social de gênero, que faz com que nós sejamos. Tem que respeitar, tem que haver o respeito. Né? Trabalhar isso na escola é trabalhar o respeito com o ser humano, trabalhar que não é não, trabalhar Uhum, que sim é sim, trabalhar que o corpo do outro o outro tem a liberdade de fazer do corpo dele o que ele quiser. E aí é aquela coisa, né? Há um tempo atrás eu publiquei um monte de frases em relação a estupradores, né? E vai de confronto ao tema. Não é a roupa da mulher que estupra, não é a forma como que ela se mostra que estupra, não é a forma como que ela está ali que é estupra. Quem estupra são estupradores. E exato. são pessoas que não respeitam o ser humano, não respeitam o outro, não respeitam o não, né? E pior ainda quando que é o comum, né? Mas olha, 50%, 50,13% dos dados, eu lembrei desse dado, são crianças. A maioria dos casos de violência, Tina, é com criança de 13 anos, Uhum, sabe? Crianças que mal saíram da sua infância estão sendo estupradas, porque esse homem, né, entende que a mulher é objeto e aí uma criança, né, às vezes um padrasto ou um pai, tomam essa ideia, essa idealização e acha uhum, que pode quiser com exato. o outro, Com o outro. né? É. E assim, Matheus, a Gabi, ela comentou aqui uma coisa interessante que me chamou a atenção. A gente daqui a falta 7 minutos, então Sim, eu vou fazer esse comentário adoro. aqui. E aí Sim. daqui a pouco você, né, complementa e aí a gente vai encerrando. A Gabi comentou o Sim, seguinte, que isso é vendido
de todas as formas pela sociedade. E pelo que eu Todo entendi mundo que ela tá, exato, pelo que eu entendi que ela contextualizou, é em relação ao sexo, né? Porque de uma maneira apelativa, de uma maneira ali comercial. superficial, comercial. Então, o que que é isso, sabe? E aí aquilo fica, né? Aquilo fica no mental, no inconsciente coletivo. E aí a pessoa, né, o homem, enfim, vai com aquilo e acha que é só aquilo e é superficial e vamos lá e tal, e tem que acontecer e tem que ir, porque isso é martelado, né? Existe um Sim, nome para exatamente. isso, eu esqueci, mas existe um nome para isso. Eu não sei se você. Existe um nome técnico até de estudo para essa Esse aparecimento da conjuntura, para mulher na esse. mídia, Exato, para não só da mulher, mas do sexo em si, né? do Eu sexo. vou Sim, lembrar sim, desse sim. nome. E é isso, realmente é uma coisa muito bem lembrada aqui pela Gabi. E é isso. Aí, se E o você. sexo é desejo, né, Tina? É, O então. sexo é desejo, né? Então, eu vou colocar dentro de um comercial um âmbito sexual para trabalhar o desejo de ter aquela aquisição daquele bem, daquela coisa, daquela situação. E Uhum. aí vem aqueles arrogantes, né? De novo, conhecimento liberta, né? Vem aqueles arrogantes e trazem, mas a mulher também, ela que escolheu estar ali, ela foi paga, ela que quis. Não, às vezes, né? Muitas mulheres rejeitaram, com certeza, e Aham. muitas mulheres precisam estar nessa condição porque é o dinheiro que ela precisa para pagar, às É. vezes, o leite da criança que E ela está a lá. cultura também, o É a condicionamento vai no cultura. automático, né? Enquanto um né? Enquanto um não aceita, o outro aceita. Essa é a nossas relações de emprego, né? É. Enquanto um não aceita um salário de R$ 1.000, o outro ali está precisando daquele salário, mas mal sabe que é um trabalho escravo, entende? Então, a gente falar sobre Exato. isso também é legal. Mas o sexo, né, ele é pulsão, como eu disse, pulsão de vida, ele trabalha o prazer, o desejo. Uhum. Ele é uma energia de movimento. Então, eu elicio de forma provocativa, até o pessoal de marketing me corrija, mas eu provoco isso para que a mente seja condicionada a que aquilo possa ser extremamente importante para mim. Exato, é isso mesmo. E essa importância, a sociedade vai cada vez mais, tá? Cada vez mais está melhorando em relação a isso, está mudando e está vendo outras formas de conduzir. Mas Não, enquanto a gente tiver líderes mundiais, como o nosso governo, nosso presidente de outros países, encarando a mulher, né? Ele falou um relato na semana passada, de eu dei reforçando aquela ideia de o fato dele ter fraquejado, ele teve uma filha, né? Eu estou traduzindo isso, mas a fala dele específica, eu não sei, eu peço desculpa não trazer isso, mas isso reflete a ausência de informação que a gente precisa ter. Sabe, exato. se o Não, presidente do nosso país está e falando outras disso, falas que ele teve reforça, relacionado a isso, o machismo, né? Ele falou do é, apartamento é que era para comer lamentável. gente, sabe? Infelizmente, Então, não tem e aí como isso não só falar, né? fortalece, e aí isso só fortalece os ignorantes a fazerem o que eles estão fazendo. E como, É, né, esses dias na nossa conversa, a gente estava conversando sobre isso, né, Tina? Que a gente conversa bastante, isso é legal. É, nós estamos num momento astrológico de Saturno conjunto, né, Plutão. Então todas as uhum, máscaras vão cair. As máscaras exato. sociais, a máscara da hipocrisia, a máscara vai cair para todo mundo mostrar o quão desigual nós estamos vivendo. Se a cada 45 minutos uma pessoa se suicida, é porque a sociedade está errada. Se a cada 8 minutos uma pessoa tem um caso de estupro, é porque a sociedade realmente está errada. Então a gente precisa movimentar e mudar isso. E Exato. o movimento e a mudança começa como lives, né? Lives com esse tema, com essa informação, lives nesse sentido. Exato. Querido, apareceu aqui os 30 segundos. Ah, que legal. Foi Vamos se certinho. despedir rapidinho. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Obrigado, Matheus. Eu pessoal. amei. Obrigado, Encerrando pessoal, pela aqui. Pode falar, gratidão, querido. Tina. Gratidão a todos, gratidão a você, gratidão pela essa troca, gratidão por todas as pessoas que comentaram, pelas pessoas que contribuíram, né?